Então vamos começar pelos antirreumáticos, né, que a gente faz. Aí tornozelos. Isso aí, a gente vai fazer um movimento circular de rotação. Aí para o outro lado. Aí tá legal. Aí a gente vai fazer a meia abertura, dorso do pé direito sobre a coxa esquerda em uma pressão leve e constante, joelho direito em direção ao chão. Aí troca, estende a direita e flexiona a esquerda. Isso, aí estende a esquerda. Aí o próximo movimento a gente pode fazer aquele movimento de embalar a perna direita. Aí vai estendendo a direita e flexiona a esquerda. Isso aí vai estendendo a esquerda. Vamos fazer esse movimento também de flexão, mais para registrar, porque depois a gente faz uma rotação junto e ele está no antirreumático, né? Então aqui inspira, alinha bem a coluna, estende bem a perna, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira e expira deitando a perna no chão. Aí já fazemos para a esquerda. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira e para encerrar, expira deitando a perna no chão. Aí flexiona a direita, abraça com o antebraço direito, segura com a mão esquerda, o pulso direito e fazemos uma rotação. Aí para o outro lado.
Aí encerra esse movimento e agora com a esquerda. Movimento para um lado. Aí para o outro lado. Aí tá legal. Fizemos esses dois movimentos de flexão e rotação que podem ser colocados dentro da prática ou pode ser substituído ou alternado em práticas por esse movimento também de abertura que a gente faz, tá? Sobre cada perna e depois sobre as duas. Aí aqui a gente não vai esquecer esse tipo de movimento. Abertura de 90 graus. Flexiona a perna direita, eleva o quadril alinhando a coluna, apoia as mãos e um movimento de abertura, um movimento leve de abertura. Aí vai até o seu limite, se conseguir tocar no chão. Volta a movimentação. Vai até o limite. E volta a movimentação. Isso, aí a gente estende a direita e flexiona a esquerda. Mesmo movimento, com a perna esquerda. Aí vai até o limite. Aí volta. Aí vai até o limite. Aí volta e estica a perna esquerda. Então, em algumas aulas você pode fazer dessa maneira aqui. Em outro tipo de aula você poderia emendar, tá? Eu estou fazendo separado, mas poderia até emendar. Terminou um lado, você vai trabalhar um pouco de antiflexão e trabalhar até lateroflexão. Se você já fez essa primeira movimentação com o aluno em uma, duas aulas, daí você já pode ir inserindo esses outros dois movimentos aqui juntos, tá? Aqui apoia as mãos, alinha bem a coluna. Alinha bem a coluna, inspira e quando expira, flexiona a partir do quadril para frente e abaixo. Volta inspirando. Segundo movimento que é feito aqui é o dorso da mão direita, esse é o mesmo lado da perna direita que está flexionada. Eu levo na lateral esquerda do quadril, eu me volto de frente para a perna direita e apoio a mão esquerda no lado interno da perna esquerda, alinho bem a coluna. Inspiro e ao expirar eu vou escorregando a mão esquerda pela extensão da perna esquerda. Volto a face sobre o ombro direito, tá? E permaneço respirando normalmente.
Devagar volta inspirando. Estende a perna direita. Flexiona a perna esquerda. Palmas das mãos no chão em frente. Coluna o mais reta possível. Inspira e expira, vai caminhando. Até o seu limite. E permaneça respirando normalmente. Devagar volta inspirando. Leva o dorso da mão esquerda na lateral direita do quadril e apoia a mão direita no lado interno da perna direita, se voltando de frente para o joelho ou para a perna esquerda. Nesta posição, inspire. Ao expirar, vai escorregando a mão direita pela extensão da perna direita e vai voltando a face para o lado esquerdo. Volta inspirando. Flexiona o joelho direito, então aqui as pernas estão paralelas, né? Os pés paralelos, você segura com as mãos pelo lado interno das pernas e alinha ao máximo a coluna. Deixa o mais reto possível. Aí vai apoiando as mãos atrás. Mantendo essa distância, a gente faz uma movimentação de um lado e depois para o outro, com as pernas. Encerra esse movimento. Aí vai unindo a sola dos pés em Badrasana. Então em Badrasana a gente está com a sola dos pés unidos, segura os pés e alinha ao máximo a coluna e daí a gente faz dinâmico com um tanto de movimento, né? Terminou essa movimentação, apoie as mãos nas laterais dos pés, com a coluna reta. Inspire e ao expirar vai caminhando com as mãos, flexionando para frente e abaixo a partir do quadril, tá? Vai alinhando lá na frente, na abertura, e aí mantém respirando normalmente. Devagar, retorne inspirando. Chegou na posição inicial, vai unindo os joelhos e a gente abraça as pernas. Eleva um pouquinho os pés do chão, com uma compensação do Badrasana. Aí vai retornando. Aqui a gente fez
essa movimentação necessária. Poderia ter até outros movimentos, mas uma introdução ficaria muito extensa. Mas, por exemplo, para você alternar com os alunos, se pode utilizar alguns outros movimentos. Depois de o aluno já ter feito a série completa antirreumática, antigástrica, anti-estresse, e você ter verificado que ele consegue sentar em Vajrasana, por exemplo. Se ele consegue sentar em Vajrasana, eu encaixo esse tipo de movimento. Se ele não consegue se sentar em Vajrasana, eu já tenho um pouco de precaução por questão dos joelhos, tá? Que seria esse Supta na primeira etapa, tá? Então isso daqui seria quase que um Ekapada Virasana, somente uma perna. Ekapada, Eka Pada perna, tá? Virasana quando a perna está para a lateral, é diferente do Vajrasana. Sobre cada uma, puxa menos para o aluno, tá? Mas isso daqui eu faço somente depois de eu ter comprovado, ter visto em aulas que ele senta em Vajrasana. Como, por exemplo, fez a primeira sequência de reumática, antigástrica, a terceira sequência que parte do Vajrasana mesmo. Então, dali você já vê o nível de dificuldade. Isso aqui é uma introdução que se utiliza para aulas depois dele ter feito aquelas séries completas, tá? Torna a didática mais fácil para todo mundo. Aí você vai verificando o aluno, vai vendo o que ele consegue, o que ele não consegue. Então, isso aqui se alterna, você pode usar até, né? Então você está vendo que todas as movimentações que a gente está fazendo, elas têm uma sequência lógica que você pode alternar aí as aulas. Pode até, digamos assim, entender que uma introdução feita dessa maneira, ela pode ser dividida em introdução iniciante, introdução mais média, introdução avançada, nesse sentido da gente entender na didática, né? O que pode ser usado para o que pode ser usado mais tarde, né? Daí troca. Agora a esquerda. Daí apoia as mãos. E esse movimento é feito somente na primeira etapa. Eu procuro nunca deitar de costas totalmente para o aluno, tá? Não indicar para ele deitar totalmente. Ele faça somente com as mãos no chão. É porque é mais difícil para ele ou tem alguma modificação? Não costumo trabalhar assim, porque no Virasana completo com as duas pernas vai. Sobre cada perna, só na primeira etapa mesmo. Tá? Eu vejo que não é um movimento que, quando deita de costas, ele fica totalmente simétrico. Eu vejo que pode não ser muito legal. Aí retorna, e daí estende. Daqui poderia até seguir com inúmeras movimentações com as pernas, tá? Mas para dividir certinho, a gente fez o movimento com pernas, daí a gente faz com braços, tá? De uma breve introdução. Para depois seguir novamente com pernas, tá? Às vezes, você pode utilizar essa introdução e seguir a aula mesmo com as pernas e dividir em duas aulas. Outra aula com introdução breve com as pernas, aumentar a introdução sobre braços e ombros e depois partir também para outros movimentos, tá? De extensão de introdução, tipo Parjariasana e outros. Mas se a gente dividir, fica mais didático por uma introdução só mais completa, né? Tá? Então a gente fez essa movimentação, a gente pode cruzar as pernas da forma como preferir, tá? Pode ser Samanasana, uma na frente da outra, pode ser Ardha Padmasana, Sukhasana, o que você se sentir mais confortável. Mas depois eu vou mandar no grupo, tá? Certinho. O porquê, né? O porquê disso, né? Mas eu peguei mais como costume mesmo, utilizar só uma perna de cada vez. Então aqui a gente tende a trabalhar as mãos. Abre bem assim com força as mãos. Né? E depois quando fecha os polegares e fecha com força os 4 dedos em cima.
Aí abre, primeiro flexão, daí depois a gente faz rotação. Aí fecha, aí abre, aí fecha, aí abre. Aí esse movimento pode ser com os dedos juntos e faz a flexão. Palmas para frente, novamente fecha polegares depois 4 dedos, daí sim a gente faz a rotação. Rotação para um lado e depois para o outro. Aí tá legal. Ponta dos dedos nos ombros. Estica com as palmas para cima, estica bem. Estica bem as mãos, os braços. Aí fecha. Você pode fazer só como um movimento, ou pode orientar também no início sincronizando com respiração, também pode ser interessante, né? Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Daí braços paralelos, cotovelos apontando para frente. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Aí desce os cotovelos com a ponta dos dedos nos ombros, e daí o movimento circular abre bem. Quando fecha lá na frente, pode tocar os cotovelos. Abre e daí fecha. Tá? E daí inverte o movimento. Toca lá na frente, sobe, daí desce. Aí tá legal, a gente encerra esse movimento, são movimentos da série antirreumática, para vata, feito com as mãos e braços. E a gente pode completar com aquele movimento sobre com os punhos, um tocando o outro na altura da lombar. Alinha bem a coluna, movimentos dos cotovelos para frente, depois para trás, para frente, depois para trás. Um movimento leve e contínuo. Isso aí tá legal. Soltou as mãos sobre os joelhos, relaxou um pouco. Já entrelaça os dedos das mãos. Apoia atrás do pescoço. Alinha bem a coluna. Toca lá na frente, depois abre. Aí abriu, mantém aberto, afasta um pouquinho as mãos do pescoço para ter essa mobilidade aqui, ó. E esse movimento bem suave, para não forçar demais, sabe? Eu uso assim, procuro alternar em aulas, esse movimento não usar todo dia não, sabe? Não usar sempre assim, sabe? Usa, mas não todo dia. Aí tá legal. Aí desfez. Existe esse movimento também que pode alternar, tá? Que é um movimento bom para quem sente muita tensão também aqui nos ombros, levando o dorso da mão direita nas costas, segura o pulso direito com a mão esquerda, alinha bem a coluna, puxa o braço esquerdo, o braço direito para o lado esquerdo, e olha para o joelho esquerdo. Daí você alonga totalmente o lado direito, né, do pescoço, ombro, braço. Tá? Permanece, respira normal, para depois voltar. Aí troca, segura o pulso esquerdo com a mão direita, puxa e olha para o joelho direito. Aqui vai permanecer respirando normal. Depois volta. Desfaz, apoia as mãos sobre o
movimentos, tá? Então, em uma aula eu já não utilizaria todos os movimentos, mas eu estou citando para a gente ter esse conteúdo aqui. Outro movimento que eu costumo utilizar muitas vezes, principalmente se a pessoa reclama de dores, tensões, é apoiar a mão direita e depois a esquerda. Então, os braços, assim, os cotovelos estão numa mesma linha, certo? Inspira subindo, expira descendo. Inspira subindo, expira descendo. Inspira subindo, expira descendo. Certo? Fez lá umas 5, 10 vezes, né? Daí desfaz para daí trocar. Colocar a direita e depois a esquerda. Né? Então, mesma coisa. Inspira subindo, expira descendo. Inspira subindo, expira descendo. Inspira subindo, expira descendo. Fez lá 5 a 10 vezes. Desfaz, tá? E daí entrelaça os dedos das mãos, palmas lá na frente, inspira, alongando bem para o alto, vai permanecer respirando normalmente por um tempo, daí expira e desfaz, ó, abrindo, apoia as mãos nos joelhos e solta a cabeça para frente, relaxa ombros, pescoço, cabeça. Primeiro flexão, depois rotação, volta com a cabeça e solta a cabeça para trás. Volta com a cabeça e solta para a lateral. Apenas relaxando sem forçar. Volta, expira para o outro lado. Vai permanecer um tempo. Volta, solta para frente. E aí inicia um movimento circular com a cabeça. Movimento relaxante também sem forçar. Fez lá de 5 a 10 vezes para um lado, agora para o outro. Volta. E aqui, nessa etapa, eu encerraria uma parte de introdução. Tá? Esses movimentos são aqui os principais, né, que a gente usa sempre, tá? Para a gente não esquecer. A partir daqui, isso você pode entender para dar uma aula completa de Ayurveda, né? Com movimentos complementares que eu coloquei, mas que são complementares dos próprios movimentos de Vata, de Pitta, de Kapha, tá? Quando trabalha a abertura de quadril, quando a abertura de ombros, né? Está relacionado também com Kapha, quando trabalha antiflexão, qualquer tipo de antiflexão, tá? Principalmente aqui em Badrasta que a gente fez. A partir desse tipo de introdução, isso daqui que seria uma aula completa de Ayurveda, você vai escolher esses movimentos para ir encaixando na introdução. Tá? Porque daí isso aqui tudo que a gente fez já deu um bom tempo. Se você reduzir esses movimentos e for alternando em aulas, você vai ter bastante formulação aí para ser utilizado. Tá?